Fica comigo. A vida é um presente e ela deve ser muito bem vivida. E existe uma área do nosso cérebro onde os hormônios do prazer intensificam essa vontade de viver, e há arquivos que registram ali a história da nossa vida. Ali ficam registradas imagens e lembranças, umas que nós só queremos esquecer e outras que nos alegram relembrar e revivê-las. Essas imagens são como figuras que por vezes as exteriorizamos. Imagens do que fomos, do que éramos e imagens do que somos. Todas essas arquivadas ali em stand-by. Mas quando as trazemos à memória, voltam então as lembranças boas e ruins. Permita-me compartilhar algo sobre uma pessoa que tive a oportunidade de conversar, e ela me contou uma parte de sua história. E ela me disse que sofria de uma enorme amargura por causa de uma atitude errada no passado. Disse-me que se envolveu com outra pessoa, mesmo sabendo que aquilo era errado, mas deixou rolar. E ali começou uma batalha espiritual. Como ela se cobrava muito, aquilo se tornou um sofrimento que a amargurava sua alma, um sentimento que roubava sua paz. Mas, já envolvida emocionalmente, tinha dificuldade de usar a razão, porque aquilo era como um vício que a carne desejava. E no transe da paixão, ela sempre acabava cedendo. Mas a paixão tem dias contados. Paixão não dura para sempre. E naquela luta travada, onde o céu era de bronze e as suas orações não passavam do teto, um dia ela ouviu uma pregação no YouTube e uma frase martelou a sua cabeça. A frase foi: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Está lá em Romanos 5, 20, parte B. E ela me disse que foi como uma mão que entrou no seu peito e arrancou o veneno do seu coração. E a partir daquela frase, ela entendeu que apesar do céu de bronze, apesar do envolvimento carnal, apesar da sua fraqueza espiritual, apesar de tudo que depunha contra ela, ela decidiu que ia lutar pela sua vida espiritual. E ela usou de uma figura de linguagem, dizendo que naqueles dias soprou um vento forte e começou a mudar as coisas de lugar. E esse vento a acordou de um pesadelo. Mas foi aí então que começou a segunda batalha. Algumas pessoas passaram a julgá-la com olhares e comentários de outros, e que ainda depois de anos, ela ainda enfrenta, por muitas vezes, certa discriminação daquilo que ficou lá atrás no passado. Eu disse inicialmente que há uma área do cérebro que registra a história da nossa vida. Essas imagens ficam registradas na nossa memória e de outros que conhecem alguns fatos que marcaram a nossa vida. Mas é estarrecedor a hipocrisia de algumas pessoas que têm os seus pecados de estimação escondidos por uma vida, mas querem ser juízes sem toga para julgar atitudes do passado de outras pessoas. Pera lá. Eu costumo dizer que não há família perfeita, não há ninguém santo, que todos nós temos os nossos erros, nossas falhas, e são as mais variadas, hein? E ninguém tem o direito de julgar ninguém, muito menos condenar. Todos têm suas histórias. Eu não vou entrar nesse mérito, mas existem histórias de maldição na família, de pecados continuados. Há muitas coisas por trás dos bastidores que ninguém vê, só Deus vê e sabe. Então,
eu te convido a fazer uma autoanálise e pensar na história da sua vida, na vida da sua família, antes de julgar a história dos outros. Por que tanta hipocrisia? Pessoas perdendo seu tempo falando mal e julgando os outros. Juízes que pregam castigos, mas quando erram, aí querem misericórdia. Ei, o mesmo Deus que disciplina é o Deus também que perdoa. E eu aprendi uma coisa: ninguém é tão bom quanto se pensa e nem tão ruim quanto se imagina. Guarde isso. E por pior que alguém possa parecer, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é nisso que eu realmente creio. Eu acredito em um Deus que ama, perdoa e transforma a maldição em bênção, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse foi o nosso momento de pensar. Ricardo Galindo, Deus o abençoe. E se você foi abençoado, compartilhe essa palavra. Amém? E amanhã tem mais.